Feche teus olhos, eu vou ler Romanos 8, de 31 a 39. Pode fechar os olhos mesmo. Que diremos, pois, diante destas coisas, ou à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Isso não está na palavra, mas eu dou um glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, queremos o que o Senhor tem para nós nessa manhã, Deus. Pai, há uma porção, como eu falei, daquilo que o Senhor quer derramar sobre a Tua igreja. Pai, faz a Tua vontade, Deus. Usa a minha vida, apesar de mim, Deus. Senhor, as minhas palavras não são capazes de transformar nada, ninguém. Mas a Tua unção, a Tua palavra restaura, transforma, muda, confronta, conforta. Então, nesta manhã que o Senhor venha, Deus, que nós possamos receber daquilo que o Senhor tem para nós e que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo. Isso é que te clamo em nome de Jesus. Se você não dormiu, e eu espero que você não tenha dormido enquanto você fechou o olho, eu li um texto, você ouviu um texto muito conhecido da palavra de Deus. Ele está em Romanos 8 e ele é a porção final deste capítulo. E ele começa dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que diremos, pois, à vista disso que eu acabei de falar, vamos dizer? Então é importante que antes da gente continuar vendo o que o apóstolo Paulo vai dizer, é importante que a gente entenda o que ele disse, porque ele está concluindo algo que ele vem falando. O que diremos, pois, então, sobre tudo isso que eu tenho falado? Mas o que é que Paulo falou até aqui? Então, esta manhã talvez seja uma pregação um pouco diferente. Eu não quero dar uma aula, porque isso demoraria muitos meses, talvez, sobre Romanos, mas eu queria te dizer, queridos, que o Evangelho, ele tem uma sequência lógica. O Evangelho, ele deve ser estudado. E aqui eu já quero fazer uma parte e dizer, essa igreja tem proporcionado alguns ministérios, algumas possibilidades de você estudar a palavra de Deus. Nós temos aqui a classe Fundamentos, com Pedro e a equipe dele, dando aulas para aqueles que querem conhecer um pouco mais da palavra. Nós temos o EAD, com alguns cursos, eu já terminei o do pastor Marcelo, sobre dons do Espírito, uma bênção. Vou começar agora o da minha esposa maravilhosa, sobre idolatria. Eu te convido, eu te convoco a fazer isso. Você precisa aprender a palavra de Deus. Então, antes de eu entrar nessa passagem, eu quero dizer o que o apóstolo Paulo estava falando. Porque ele falou, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então, o Evangelho de Romanos, a carta aos Romanos que Paulo escreve, é talvez uma das cartas mais importantes. Para mim, é a carta mais importante. Ela é tratada como um tratado teológico de tamanha riqueza
E eu vou explicar rapidamente do que ela fala. E, irmãos, essa carta ela tem algo, não em si, mas o Espírito Santo parece que tem uma predileção em tocar grandes homens de Deus através dessa carta. Talvez você não saiba, mas o primeiro teólogo, vamos dizer assim, depois de Paulo, foi Agostinho de Hipona, que se converteu porque ouviu uma voz dizendo para ele ler Romanos. Quantos aqui conhecem Martinho Lutero? O pai da reforma protestante. Ele entendeu, foi aberto os olhos dele lendo Romanos. O justo viverá pela fé. John Wesley, um grande avivalista da Inglaterra, tem uma experiência, todos conhecem, do coração aquecido. Irmãos, esse homem foi transformado e virou um grande avivalista ao ouvir o prefácio de uma pregação sobre Romanos. Algo que Martinho Lutero tinha escrito, ele começou a ouvir e Deus tocou. Há algo especial em Romanos, queridos. Não que você tenha que ler só Romanos, a palavra de Deus ela é rica de Gênesis e Apocalipse. Mas Romanos, eu tenho uma preferência, já notaram, né? Então, Romanos ele vai tratar várias coisas. O pastor Marcelo vive dizendo sobre Paulo. O pastor Marcelo também ama as cartas de Paulo, o Novo Testamento. E Paulo, sempre que vai escrever uma carta, ele coloca no princípio a doutrina e completa com a aplicação dessa doutrina nas nossas vidas. Romanos não é diferente. Romanos ele vai dar a primeira parte de Romanos, ele vai falar sobre a doutrina e vai terminar como aplicamos isso em nossas vidas. Então, rapidamente, para que a gente entenda o que Paulo está falando, no capítulo 1 de Romanos, ele vai se apresentar e logo de cara, ele vai falar sobre a doutrina da condenação. Você sabia que você deveria ser condenado? Nós éramos condenados ao inferno. Então, nos primeiros capítulos, Paulo vai falar primeiro sobre a condenação ao gentio. Quem era o gentio? O gentio era todo aquele que não fosse judeu. Então você vai ler o primeiro capítulo e ele vai dizer que os homens são indesculpáveis. Porque mesmo que não conhecesse a Deus, o fato de olhar para a criação, a própria criação diz quem Deus é. Então não há desculpa de dizer que não conhece a Deus, que eu não ouvi falar de Deus, a própria criação. E aí vai dizer dos pecados que os gentios cometem, aqueles que são ímpios, aqueles que não estão nem aí com Deus, que não conhecem a Deus. E Paulo vai discorrer sobre isso. Logo depois ele aponta o dedo santo para os judeus e diz assim: vocês estão achando o quê? Que só os gentios estão condenados? Você que se julga, você que julga o gentil, só do fato de você julgar, você já está condenado também. Então Paulo fala aos gentios que não conheciam a Deus e fala para o próprio povo judeu que eles também eram condenados. E Paulo vai fechar, vai resumir ali no capítulo 3, colocando todo mundo no mesmo balaio, irmãos. Todo mundo pecou. E aí há um versículo muito famoso que resume tudo isso. Todos pecaram, todos, judeus e gentios, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, já nascemos no pecado. Já por causa da transgressão de Adão e Eva, nós já nascemos no pecado. Então não há um santo sequer. Todos pecamos e somos condenados. Então, a doutrina da condenação vai nos dizer sobre a condenação ao qual nós merecíamos. Mas glória a Deus, porque o Evangelho não acaba por aí, a carta de Romanos também não termina por aí. Quem dá um glória a Deus? Porque logo depois vem uma outra doutrina, que é a doutrina da justificação. E o que vai dizer? O que é justificação?
Justificar é você tornar alguém justo, é você tratar alguém como justo, é você colocar a justiça sobre alguém. Isso é justificar. Ato ou efeito de declarar justo, demonstrar a inocência de alguém. E aí Paulo vai começar a falar sobre a justificação que nós temos em Cristo. Em como um Deus justo, como Jesus, entregou, nos tornou justos nele. E aí vai explicar sobre a fé, porque é através da fé que nós obtemos essa justificação. O trabalho foi feito, eu aqui falei não emocionadamente, irmãos, vocês me viram chorando, mas eu estava debaixo da unção do Espírito. Não foi para salvos, não foi para gente bonzinha que Jesus veio. Foi para nós, condenados. Jesus nos tornou justos por amor, através da fé. Então, como eu me torno justificado por Cristo? Através da fé. Repita comigo, através da fé. A gente está tão acostumado com essas palavras que a gente não para pensar. Se eu der o microfone e falar assim, o que é fé? Eu tenho certeza que todo mundo vai falar assim, a certeza das coisas que não se veem. Mas eu queria que você definisse o que é fé. É crer? É acreditar? É esperar? Mas é através da fé. Você precisa saber o que é para acessar a justificação. Então Jesus nos tornou justos, nos tornou justificados através do trabalho que ele fez. E no capítulo 3 ele vai falar que é através da fé, no capítulo 4 ele vai provar isso com o exemplo de Abraão, dizendo que Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu, porque ele entregou o seu filho quando Deus pediu. Então foi pela fé que Abraão foi justificado e se tornou o pai de todos. E em Abraão todas as famílias foram benditas, por causa da fé de um homem. Então Abraão foi justificado pela fé. E depois no capítulo 5 ele vai falar qual é o resultado da justificação. Quer ver? Vou ler rapidinho. Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o resultado da justificação. Agora já não há mais guerra entre nós e Deus. Então temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse é o resultado da justificação. Paz com Deus. Agora, justificados, já não somos mais ofensores de Deus. Então, aquele peso que existia, nós éramos condenados, se você acessar pela fé a justificação de Cristo, já não há mais. Vocês estão comigo? Tem alguém dormindo? Levanta a mão se estiver dormindo. Temos paz com Deus. E parou por aí? Então agora estamos justificados? Legal, beleza. Vamos viver na graça, vamos sair pecando, vamos viver uma vida de qualquer maneira, afinal de contas Jesus já morreu por nós, já pagou o nosso preço, já deu o nome dele para nós, como se fosse um cartão de crédito que nós podemos acessar e comprar qualquer coisa. É isso? Não. E Paulo vai continuar Romanos dizendo agora de uma outra parte que muitas vezes nós não gostamos, que é a doutrina da santificação. Que esse é um trabalho nosso. Santificai-vos. Esse é um trabalho seu, é um trabalho nosso. Com a ajuda do Espírito, com a ajuda de Deus. Mas é um trabalho nosso. Então no capítulo 6, Paulo vai dizer sobre a liberdade do cativeiro do pecado. Então, eu gostaria de ter tempo de ler, irmãos, porque a palavra ela fala por si só.
Só um versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Aqui Paulo começa dizendo, você vai continuar pecando porque agora por causa da graça de Deus? De maneira alguma. Então não continue pecando, você não tem mais nenhum suporte bíblico para continuar pecando. Você nasceu pecador, mas a partir do momento que você foi justificado, você é pecador porque você quer. Eu sou pecador porque eu deixo minha carne me corromper. Eu nasci e eu não tive culpa. Eu podia até jogar a culpa em Adão e Eva. Mas a partir do momento que eu conheço, eu já não tenho mais desculpa. A partir do momento que eu tenho a consciência e peco, eu peco porque eu quero, porque a minha carne é fraca. Então, o que no capítulo 6 Paulo vai dizer? Ele vai falar sobre a liberdade do cativeiro do pecado. Como você pode se livrar do cativeiro do pecado? Na verdade, que você é livre do cativeiro do pecado. Do pecado já não tem mais domínio sobre nós. No capítulo 7 ele vai falar da liberdade do cativeiro da lei. Que era a lei? Eram os mandamentos. Também vou ler um versículo só. Versículo 1, acho que dá. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem e a sua vida? Deixa eu ver se tem mais alguma. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Existia uma lei que era impossível ao homem cumprir. Foi necessário Deus vir à terra, morrer e cumprir a lei, cabalmente. Jesus não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. Amém? A lei de Deus continua a mesma. Deus não se tornou mais bonzinho. Acontece que um homem viveu de acordo com a lei, que a Bíblia chama de segundo Adão, e que veio para nos livrar, através dessa vida santa, nos livrar do cativeiro da lei. Está muito denso a palavra, irmãos. Ela é uma palavra, não é simples, queridos. Ela não é simples, mas está na hora da gente começar a mastigar coisas mais sólidas. Amém? Talvez você fale assim, mas o que tem a ver? Eu podia falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que confessar o Senhor com a sua boca e crer no coração será salvo. E está tudo certo, acabou o evangelho. Resumimos em 2 versículos o que a gente precisa saber. Mas Deus colocou 66 livros e eu acho que Ele quer que a gente aprenda. Amém? Então, se estiver muito denso, se você falar assim, nossa, eu estou meio perdido nessa explanação, pode me procurar, a gente senta com você e a gente conversa. Capítulo 6 fala da liberdade do pecado, do cativeiro do pecado. Capítulo 7 da liberdade do cativeiro da lei. E o capítulo 8 da liberdade do cativeiro da carne. Então, vamos lá. Deixa eu achar um versículo bom. Versículo 5, conhecido. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, né, quem pende para a carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui Paulo vai discorrer que nós já não somos mais escravos da nossa carne. Então, a doutrina da santificação é a gente caminhar sabendo que nós somos livres do cativeiro do pecado. Nós somos livres do cativeiro da lei, aquela lei que foi cumprida por Jesus, e livres do cativeiro da carne, da nossa própria carne.
E no final desse capítulo, veio o texto que a gente leu, e logo depois viria a doutrina da eleição, que graças a Deus eu não vou precisar falar hoje. Entendedores entenderão. Mas você tem que aprender e você tem que ler, porque eleição é bíblico. Então, no final do capítulo 8, depois que ele fala de tudo isso, ele vai falar: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois de toda essa introdução gigante, agora eu vou pregar, irmãos. Queridos, por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque eu sei que a gente vive num momento de medo. Nós vivemos num momento de angústia. Eu não estou falando de política, não. A política é mais um motivo, é mais alguma coisa que tem nos tirado talvez a paz. Mas nós vivemos num tempo de angústia, de medo. Pastor André falou ontem, irmãos, algo que me chocou. Ele disse que até 2030, segundo estudos, mais pessoas vão morrer por conta de efeitos da depressão do que por causa de câncer. Depressão, todos os problemas psicológicos, suicídios, enfim. Nós vivemos num tempo terrível. É ou não é? E nós aqui no Brasil estamos, principalmente aí sim por causa da eleição, nós estamos num tempo em que há muito medo, queridos, e não tem nada pior para paralisar uma pessoa do que o medo. A pessoa mais forte do mundo, a pessoa mais corajosa, a pessoa mais santa, a hora que é acometido pelo medo, se torna um covarde. Não sei se a palavra é covarde, mas se torna inerte não, se torna... Não sei, irmãos, eu vou dar um exemplo. Em determinada situação, eu tive muito medo de algo que poderia acontecer. E sabe o que eu fiz? Eu fui deitar, me encolhi na minha cama. O Egon vai lembrar disso, eu acho, ele esteve lá comigo. Eu nem lembro se eu já era pastor, mas um medo irracional, queridos. Um medo irracional, não tinha motivo para ter aquele medo, mas o medo dominou meu coração e eu me encolhi como se estivesse no feto da minha mãe. E eu não queria sair daquele lugar porque eu estava com medo que algo viesse a acontecer. Isso é opressão. Há medos que você deve ter. Eu tenho medo, por exemplo, que um dos meus filhos vire corintiano, irmãos. Esse é um medo justo. Brincadeira, viu, corintianos? Ele seria mais feliz hoje do que sendo São Paulino. Mas em nome de Jesus não vai ser corintiano. Mas o medo, ele trava. A opressão, ela trava. Então, o que eu queria trazer nesta manhã? O que diremos, pois, à vista de tudo isso que eu falei? Nós éramos condenados, Jesus veio, justificou. Agora nós andamos em santidade. Se Deus fez tudo isso por nós, que diremos, pois, à vista de tudo isso que Jesus fez? Se Deus é por nós, diz assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é contra você? Ninguém? Eu vou te dizer 3 pessoas que são contra você. O diabo, o mundo, o sistema mundano, o sistema desse mundo, e a sua carne. Essas 3 coisas são contra você. Então, assim, o que Paulo quer dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas coisas são contra nós, irmãos. Mas se Deus é por nós, pode vir o que for. Amém? Se Deus é por nós, o Bolsonaro pode ser eleito, glória a Deus. O Lula pode ser eleito, glória a Deus. O sei lá quem pode ser eleito, glória a Deus.
Porque, como eu falei no domingo passado, a nossa confiança não está no governo. Então, se você tem medo do Lula ser eleito, porque vai fechar as igrejas, porque vai todo mundo sair abortando na rua, preste atenção no que Romanos está dizendo. No versículo 28, que a gente não leu, diz assim: porque Deus faz, e aliás, a música não foi combinada, mas fazes que tudo coopera para o meu bem. Então, se você tem medo da perseguição, se o Lula for eleito, deixa eu te falar, a perseguição sempre foi uma bênção para a igreja. Para a igreja de verdade. Para aquela que se posiciona, não aquela que se conforma com o mundo. Então, se vier a perseguição aos crentes, aí é hora de ver se você é crente mesmo, irmão. Se eu sou crente mesmo, se eu vou continuar falando o que eu prego aqui, ou se eu vou amoldar a minha pregação, se a Igreja Cristã Bíblica vai mudar a pregação por conta de um governo que pode nos perseguir. E você pode estar falando assim, está falando do Lula. Não, se o Bolsonaro for eleito e começar a causar um genocídio coletivo na sociedade, já que ele é falado que é genocida, ele vai começar a matar todo mundo. É hora da igreja se levantar. Mas aí ele vai querer matar os cristãos. Mais uma vez vai ser perseguição. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Congresso? É o Senado? Irmãos, vamos tirar os nossos olhos dessas coisas, pelo amor de Deus. Minha pregação não é política, irmãos. Eu não quero falar de política hoje. Mas a gente está num contexto que precisa ser colocado. Então, quem será contra nós? Pode vir o que for, Deus é maior. Alguns versículos antes diz que Ele sabe o destino pré-definido de tudo. A predestinação das coisas. Inclusive do diabo. Deus já sabe para onde o diabo vai e você também sabe. Amém? Então, irmãos, não há o que temer. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele entregou Jesus. Será que Ele não vai prover para nós tudo o que nós precisamos? Cuidado para não interpretar errado isso. Todas as coisas aqui não é todas as coisas que você quer, mas todas as coisas que Ele quer que você tenha. Tudo aquilo que Ele preparou para você. Todas as coisas. Pastor, eu não gosto de ser o profeta do caos, irmãos. Mas às vezes você vai precisar passar por dificuldades, por enfermidades. E Deus perdeu o controle? Não. Às vezes você vai passar por traições, vão te apunhalar pelas costas. Deus perdeu o controle? Não. A pergunta é, você ama a Deus? Você está andando segundo o chamado do propósito que Ele tem para a sua vida? Se a resposta é sim, fique tranquilo. Isso Deus está permitindo para o seu bem. Então Ele nos dará graciosamente todas as coisas que nós precisamos, ainda que não seja aquilo que nós queremos. E aí o versículo 33 diz, na verdade a partir do 33 vem 3 perguntas. Deixa eu ler aqui. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Segunda pergunta, quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual também está à direita de Deus e intercede por nós. Terceira pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E ele descreve algumas coisas. Quando eu estava meditando sobre essa passagem, na hora me veio
aquela passagem da mulher adúltera, queridos. Vocês sabem a história. Jesus está ali no templo, logo de manhã, e trazem até ele uma mulher pega no ato flagrante de adultério. E jogam não, colocam aquela mulher de pé, e os fariseus e os mestres perguntam: Jesus, na lei de Moisés, manda apedrejar essa mulher. O que nós vamos fazer? Aí eu gosto dessa parte, porque todo mundo cria uma imaginação. Aí Jesus abaixa e começa a escrever algo ali. Já ouvi cada um, irmãos, do que Jesus estava escrevendo. Fique com a sua imaginação. Não sei o que Jesus escrevia. Mas a verdade é que ele começou a escrever algo e não falou nada. E aí o texto nos diz que parece que eles começaram a cutucar Jesus, para que Jesus respondesse. E Jesus disse para eles assim: aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que nunca teve nenhum problema, que seja o primeiro a atirar a pedra. E a palavra nos conta que um por um, do mais velho ao mais novo, foi saindo daquela cena. E a cena final é Jesus e a mulher. E Jesus pergunta o que para ela? Filha, onde estão os teus acusadores? Quem pode nos acusar? Se você é lavado e remida pelo sangue de Jesus, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, quem é que pode trazer acusação sobre a sua vida? Ah, mas você pecou, você foi um adúltero, seu passado te condena. Quem pode te acusar? Está aqui diante de vocês um pecador com caixa alta, irmão. Pecador. Tenho até vergonha, porque meus sogros estão aqui. Mas eles sabem que eu não prestava antes de encontrar a Etel. Pecador, caixa alta, fonte 25. Pecador. Mas um dia eu fui colocado diante de Jesus. E eu me quebrantei num acampamento de jovem. E eu senti exatamente isso. O Senhor me perguntando: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que apontam o dedo dizendo que você não presta? É Deus quem justifica, queridos. Não é o que a palavra diz? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Então eu quero nesta manhã profetizar sobre a sua vida. Se você tem alguma acusação sobre a sua vida, não aceite. Tome sobre si a justificação de Deus. Se você não sabe se você é salvo, vá orar, vá buscar isso, porque se você foi justificado pelo sangue, por Cristo, se você foi justificado, não há mais quem o acuse. É Deus quem te justifica. Amém? Independente do pecado que você cometeu. Quem pode nos condenar? Jesus olha para aquela mulher e disse assim: alguém te condenou? Mais ou menos o que ele está falando assim: depois do que eu falei aqui, alguém te condenou? Depois da minha presença aqui, dando o veredito, alguém te condenou? Ela falou: não, nenhum. Condenação significa declarar culpado. Jesus morreu por nós. Nós não somos mais culpados. Queridos, isso a gente precisa entender espiritualmente. Nós não somos mais culpados. Ele se fez culpado por nós. Toda a dívida que era contra nós, Ele cravou. Os Colossenses 2, Ele cravou na cruz. Tudo que era contra nós, que nos condenava, que poderia nos trazer a condenação, foi cravado com Cristo na cruz. E agora não há mais condenação. Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Foi Jesus quem venceu. E a palavra mais vai além. Ele, o que diz? Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não só ele morreu, não só ele ressuscitou, já era o bastante, já era demais. Ele está diante de Deus intercedendo por nós. Intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo pela nossa santificação. Ele interceder significa se colocar no meio, ele faz mediação entre o homem e Deus e o Pai. Versículo 35, terceira pergunta: quem pode nos separar do amor de Deus? Jesus, diante daquela mulher adúltera, depois de perguntar: quem te condenou? Alguém te condenou? Ele falou: não, ninguém. Aí vem o amor de Deus e diz assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O único que poderia condenar, o único que poderia condenar aquela mulher, agiu com amor e disse: eu também não te condeno. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Ainda bem que eu não sou Jesus, irmãos, porque eu julgo, critico qualquer ação. Esse é o pecado que eu confesso diante da igreja. Eu sou crítico. Eu não aceito erro de ninguém praticamente. Eu já olho com um olhar crítico. Jesus olhou e eu também não te condeno. Quem pode separar esta mulher adúltera do amor de Deus? Será o adultério? Será a fornicação? Será o homicídio? Será o latrocínio? Será o sequestro? Será o que pode separar essa mulher do amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? E aqui vem uma sequência. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quando Paulo está citando tudo isso, irmãos, eram coisas que eles viviam diariamente como cristãos no primeiro século. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ou seja, morte. Será que isso pode separar o amor de Deus dele? Talvez você fale assim: nudez, eu nunca vou ficar pelado aí por aí. Eu vou arrumar uma roupa, eu não vou passar fome, alguém. Mas o que pode separar o amor? Será que é perseguição na sua escola? Será que é o sofrimento que você tem por não ter sido criado por um pai? Será que, não sei qual é a situação da sua vida, queridos, não sei. Será que você foi traído pelo seu esposo, pelo seu marido? Será que isso pode separar o amor de Deus da sua vida? Quem estava falando isso era Paulo, que tinha passado pelas maiores provações, queridos. Ele sabia do que ele estava falando. Foi apedrejado, naufragou, várias vezes fustigado com vara. Ele sabia: nada pode me separar do amor de Deus. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Isso é um salmo, Salmo 44, ele cita esse salmo, dizendo que por amor a Deus, se você ama a Deus mesmo, querido, acredite, a sua vida não será só flores amarelas cheirosas. Por isso que eu falo, eu não gosto muito de ser o profeta do caos, eu não estou profetizando tristeza para ninguém. Mas quando Paulo fala que há tribulação, irmãos, quando Paulo fala que há perseguição, quando Paulo fala que essas coisas não podem nos separar do amor de Deus, é porque essas coisas acontecem. É porque muitas vezes nós planejamos uma coisa para os nossos filhos e não acontece o que planejou. Nós planejamos uma saúde para o nosso filho que ele não tem. Nós planejamos um casamento
dos sonhos, dos meus sonhos que eu não tenho. E isso um problema, entre aspas, para mim. Mas em todas essas coisas o amor de Deus continua ali. Então talvez nudez, perseguição para você não faça sentido ainda. Mas talvez nós voltemos a ser perseguidos dessa forma. Talvez os teus filhos sejam perseguidos dessa forma. Já pensou nisso? Ah, não, mas agora não há essa perseguição não, mas os teus netos. O que farão com seus netos quando ele falar que o casamento deve ser feito entre homem e mulher daqui a 70 anos? Porque a palavra daqui a 70 anos, em nome de Jesus, não vai ser alterada. Na verdade, nunca vai ser alterada, mas o homem é capaz de, por uma lei, tentar alterar até a Bíblia. O que será dos nossos filhos, dos nossos netos? Eles estão prontos para essa perseguição? Nós temos treinados a eles? Nada poderá nos separar. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, também outra coisa, não tire do contexto. Ah, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Você é mesmo. Mas sabe o contexto disso? Nas tribulações, nos problemas, nas doenças, na nudez, na perseguição, na fome. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque essas perseguições, esses problemas, tudo isso que é ruim, que a gente não quer, não nos afasta do amor de Deus. Muito pelo contrário, nos leva para mais próximo do amor de Deus. Isso é loucura a humanidade. Isso deveria nos afastar, a gente deveria olhar e falar assim, Deus não nos ama. Ah, porque eu estou com câncer, agora Deus deixou de me amar. Muito pelo contrário, os grandes homens de Deus, quando estão enfermos, é que se aproximam mais de Deus. Quando vem a grande luta, é ou não é, irmãos? Quando nós estamos mais vulneráveis, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, normalmente, e se você é um homem de Deus, você se ajoelha, você clama, você se aproxima de Deus, e você sente o conforto vindo do Espírito. É ou não é? Quem nos separará? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nada, 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 nem profundidade ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou acabando, Romanos 8, 28, eu já falei, vai dizer que todas essas coisas que podem vir. E agora eu vou falar de novo da política. Qualquer situação que pode vir, que pode estar deixando você com temor, com preocupação, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus. E para finalizar mesmo, como que nós acessamos isso, queridos? Tudo bem. Falei sobre Romanos, falei sobre o amor de Deus. Como nós vamos acessar tudo isso? E aí foi aquilo que eu pedi para vocês repetirem lá no começo, pela fé. A fé. A fé é a chave que nos traz à existência essas coisas. É porque nós cremos, é porque nós depositamos no Senhor a nossa confiança, a nossa fé. É que nós vamos viver, seja na tribulação, seja na paz, seja na perseguição ou seja na bonança. É por causa da fé, é através da fé que nós vamos acessar o privilégio de andarmos sem medo. Só que Satanás sabe disso. E como eu te falei que Satanás me jogou numa cama com medo, ele vai fazer isso conosco, ele quer fazer isso conosco. Então você vai olhar para o seu futuro, para o futuro do seu filho, e ele vai te colocar acusações e vai começar a falar assim, não vai dar certo, vai dar tudo errado, seu filho vai ser perseguido, você vai ficar doente, você vai entrar em pânico, você vai fazer isso. O diabo ele fica jogando. Quando Pedro
Antes de Pedro negar Jesus, Jesus falou para Pedro assim, até anotei aqui. Vocês também conhecem essa passagem. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E eu vi uma explanação fantástica, que eu acredito muito nisso, e o texto mostra isso. Satanás pediu para Jesus para peneirar a vida de Pedro. E Jesus diz assim, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Então você imagina a peneira. Pedro em cima da peneira. O que Satanás estava querendo arrancar de Pedro, queridos? Eu orei para que a sua fé não desfaleça. O que Satanás queria roubar de Pedro? A fé. Satanás quer roubar a fé sua na palavra de Deus. A boa notícia é que o Senhor já orou. O Senhor intercede por nós. Amém. Nesta manhã eu falei, essa palavra não é nenhuma palavra para te deixar contente. É para te deixar muito contente, queridos. Apesar do tom dela, o que eu estou dizendo aqui em outras palavras é: nada poderá te afligir se você estiver em Cristo. Amém? Seja governo de direita, governo de esquerda, centrão, seja doença, seja o que for, falta de dinheiro, nudez, seja o que for. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou mais do que vencedor. O que você tem que dizer é olhar bem, olhar não, né? Mas assim, tomar uma posição diante de Satanás e dizer: Satanás, independente do que vier, eu vou continuar firme adorando o meu Deus. E nada poderá te abalar. Aí você pode ir para a prisão, como Silas e Paulo. Enquanto você estiver sofrendo na prisão, você vai estar adorando a Deus. Vocês sabiam que os mártires da igreja na época de Paulo, quando eles iam ser queimados vivos, eles iam cantando, a ponto dos guardas romanos arrancarem as línguas deles? Para que eles não cantassem louvores a Deus? Sabiam disso? Os soldados cortavam as línguas deles, porque eles não suportavam ouvir o povo adorando a Deus. Isso é loucura. Você está pronto para isso, querido? Você está pronto para isso? Deus continua o mesmo. E Deus continua abrindo cadeias, como fez com Silas e Paulo. Deus continua abrindo portas. Deus continua dando provisão. Deus continua um Deus bom que vai à frente da batalha. Amém? Romanos vai dizer isso. Que Ele é o nosso justificador e não há mais condenação para você. Que agora nós temos acesso ao Pai. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom. Nascemos condenados, Senhor. Nascemos condenados, dignos do inferno. Nascemos condenados, dignos de vivermos eternamente longe da Tua bondade, Deus. Mas te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus, o justificador, aquele que venceu a morte, aquele que viveu em santidade, aquele que cumpriu cabalmente a lei, aquele que viveu em santidade nessa terra, para que nós, através dele, pudéssemos ter acesso ao Senhor. Pai, não dá para entender que quando o Senhor olha para nós agora, o Senhor vê o sangue do Teu Filho amado. E o Senhor nos vê justificados. E porque somos justificados, agora somos filhos por adoção. Agora somos partes da família do Senhor, Deus.
Deus, não conseguimos entender com a nossa mente, Pai. E nesta manhã, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, colocar debaixo do Teu senhorio todo medo, todo pavor, toda insegurança entregamos no Teu altar, Jesus. Nos perdoe pela falta de confiança no Senhor. Nos perdoe pela nossa pequenez em colocar nos homens a nossa confiança, por termos medo de homens. Quem são os homens? Quem intentará a acusação? Quem condenará os teus filhos, Senhor? É o Senhor mesmo quem os justifica. Então nos perdoe por colocar, termos medo de um governo, termos medo de uma situação, termos medo de uma doença. Senhor, o Senhor é maior do que tudo isso e o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Queremos ser esses que vão crer nisso com fé. Aumenta-nos a fé, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos buscar, ouvir mais do Senhor, buscar mais ao Senhor, para que a nossa fé seja aumentada. Pai, em nome de Jesus, queremos ser cristãos não somente nominais, mas cristãos de fato, Deus, que se um dia te arrancarem as nossas línguas, Deus, que nós continuemos tentando cantar até o fim que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que o Senhor é bom e que a Tua bondade dura de geração em geração. Espírito Santo de Deus, toca nos corações. Faz a Tua obra nessa manhã, Senhor. Faz a Tua obra nesta manhã. Arranca dos corações todo temor, todo medo, na verdade, todo medo que paralisa, todo medo do futuro, toda ansiedade daquilo que muitas vezes as pessoas olham, nós olhamos e não vemos um futuro agradável aos nossos olhos. O Senhor conhece todas as coisas. O nosso trabalho, Senhor, não é trabalhar pelo nosso futuro. O nosso trabalho é amar o Senhor sobre todas as coisas. O nosso trabalho é seguir segundo o Teu propósito, segundo o Teu chamado para nós em santidade, em viver como uma igreja que é sal e luz para essa terra. Ajuda-nos a tirar os olhos do futuro e colocar os olhos no hoje e no amanhã, porque o futuro não é um destino onde vamos chegar, Deus, mas é um futuro. O futuro é o lugar onde nós estamos construindo e nós vamos acessar o futuro que nós mesmos estamos construindo hoje. Ajuda-nos a sermos igreja do Senhor. E eu quero profetizar agora como pastor, Deus, independente de quem ganha essa eleição, Deus, a Tua igreja continuará santa, a Tua igreja continuará se posicionando, a Tua igreja continuará honrando o Senhor, honrando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra, seja o que houver, venha o que houver, o Senhor traga sobre nós o Espírito Santo nos capacite com a intrepidez e a coragem que havia, Deus, nos apóstolos, Deus, não só para defender a fé, mas para proclamar a salvação àqueles que se perdem, independente do governo, que o Teu evangelho seja pregado nesse país, Deus. Nós cremos, Deus. Nós queremos ser a igreja que nos ajoelha, que nos humilhamos, que clamamos, porque o Senhor promete que o Senhor ouvirá do céu, virá e sarará a nossa terra. Amém?